Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar, vamos fazer uma aplicação daqueles conhecimentos que a gente viu nas últimas aulas, sobre concentração, e composição dos produtos. Hoje especificamente a gente vai entrar muito na questão dos domes sanitários e de algumas bebidas que vocês não viram em outras disciplinas no curso, certo? Domes sanitários entende-se o quê? Os produtos de limpeza, tá? Em geral, são considerados domes sanitários. Então, gente, para a gente começar a falar sobre os produtos domes sanitários, a gente tem que falar um pouco sobre aquilo que envolve ou que está envolvido no processo de limpeza. O que estamos vendo aqui? Estamos vendo aqui um modelo de interação entre as moléculas, os constituintes da água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? Esses constituintes da água eles interagem entre si, certo? Para quê? Essa interação faz com que eles fiquem unidos. Quando a água está líquida ou sólida, ela tem, essas interações aqui, certo? Sendo que quando está sólida, essas interações são mais fortes do que as interações quando a água está líquida. Tá? Por isso mesmo, no sólido há um movimento muito menor desses constituintes. A gente não consegue penetrar esse sólido, certo? Já na substância líquida a gente consegue passar entre essas moléculas com a mão ou qualquer objeto, uma vez que elas estão um pouco mais fracas, tá? Esse rompimento ele acontece, certo? Agora, quando a água está no estado gasoso, praticamente não existem essas interações que unem esses constituintes. Então, um gás está totalmente separado esses constituintes aqui da água. Aqui mostrando para vocês é o que a gente conhece como triglicerídeo, certo? Ou um triéster. O que significa isso, professor? Isso aqui, gente, significa e simboliza, representa um óleo ou uma gordura. Então, se a gente for ver aqui, comparar essas duas estruturas, o que a gente nota? A água extremamente pequena e as gorduras em gerais, óleos, graxas, eles têm uma estrutura muito grande, tá? Muito grande. Se a gente for pegar a água e comparar, é como se a água fosse desse tamanhozinho aqui, certo? Do tamanho desse pedaço, aquele constituinte do óleo, ou da gordura em geral, certo? Esse pedacinho. E olha a comparação do tamanho da estrutura de um óleo, ou de uma graxa, ou de uma sujeira, em geral. Aqui eu mostro ela em duas dimensões, então se a gente comparar com o tamanho da molécula de óleo, aí, de graxa, de gordura, a molécula de água é muito pequena, esse constituinte é muito pequeno. Professor, mas por que você está dizendo isso? Porque o que a gente vai falar nos domes sanitários? Para que a gente usa os domes sanitários? Justamente para limpeza. E a água, ela não consegue interagir com esses constituintes muito grandes, como esse aqui, certo? São constituintes provenientes de óleos, graxas, gorduras. Então, por isso, por não interagir, é que a água não consegue retirar, por exemplo, da nossa mão. Se a nossa mão tiver com óleo, você simplesmente passando água, você não consegue retirar da sua mão. Okay? Por que a gente não consegue? Porque a água ela não consegue interagir com esse constituinte para arrastar ele. Então, por que isso acontece? Uma das coisas que eu quero que fique para vocês de uma maneira bem simples é o que? Existe um fundamento nessa questão do estudo das interações entre diferentes substâncias, diferentes materiais, que é uma premissa que eu vou relatar agora, tá? Que é semelhante dissolve semelhante. Então a água ela vai dissolver, ela vai carregar, ela vai arrastar aquilo que é semelhante a ela quimicamente. Se a gente for comparar esses dois constituintes aqui, a gente vai ver que a água ela é muito diferente disso aqui. Olha o tamanho, tá?
desse constituinte. Esse constituinte tem uma quantidade de carbono e hidrogênio muito grande, tá? E ele não tem tamanho parecido com a água, ok? Então, assim, ele não é muito semelhante à água, logo a água não consegue interagir com ele. Então, o que a gente usa para limpeza em geral? Não só do nosso corpo, mas limpeza em geral dos espaços. A gente tem que usar de outro material, certo? Que faz com que a água consiga arrastar essa sujeira. E é disso que a gente vai falar agora. Esse material que a gente conhece como sabão. E o que é o sabão? Muitos de vocês já fizeram na vida, já conhecem, o processo de como faz, ou já ouviram falar como que faz. Para fazer sabão, a gente precisa justamente ou de um óleo ou de uma gordura. Tanto faz óleo ou gordura. E da soda cáustica. Olha como a soda cáustica é quimicamente. Ela é muito parecida com a água. A água é o que? H2O, certo? H2O. E a soda cáustica é o que? OH e sódio. Esse Na significa sódio. Tá? Então, a reação química entre a soda cáustica, que se dissolve muito bem em água, com a gordura, o óleo, esse triglicerídeo, faz o que? Produz o que a gente chama de sabão, que tem mais ou menos essa estrutura. O que a soda faz, na verdade? A soda ela consegue entrar aqui, certo? Nos 3, ó, você pode ver que tem um número 3 ali da soda. Por que esse número 3? Porque precisa de uma proporção aí de 3 vezes soda para cada triéster, cada estrutura dessa do óleo. E aí se quebra, a soda faz a quebra dessas ligações aqui, certo? Então essa parte da soda se liga a 3 partes de um triglicerídeo, produzindo esse sabão aqui, ó, onde vai entrar esse oxigênio e esse Na para formar o que a gente chama de sabão, certo? A outra parte, que vai ficar com o oxigênio e esse outro hidrogênio da soda, vai formar aquilo que a gente conhece como glicerol, certo? Se a gente olhar para isso aqui, ó, tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Isso aqui é muito parecido com a água. A glicerol, a glicerina, ela é relativamente solúvel em água, ela interage com a água. Por quê? Essa parte que é muito parecida com a água, tá vendo? Já o sabão, da mesma forma. Essa parte aqui da molécula de sabão, certo? Que vai formar em 3 partes, porque quebrou em 3 lugares aqui, é o que vai interagir com a água, certo? Essa cabecinha aqui, ó, essa partezinha. No entanto, essa parte de trás, que seria aquele rabo dos triésteres que a gente viu anteriormente, vai interagir muito bem com gorduras. E é isso que a gente vai ver agora. Então, se a gente olhar o que é um sabão. Um sabão tem uma cauda muito grande, isso aqui vai interagir com o quê? Com as sujeiras, certo? Sujeiras que a água não consegue interagir, com óleos, com gorduras, entre outras coisas. Essa parte aqui da molécula, essa parte azul. Já essa extremidade aqui, ela vai interagir muito bem com a água, tá? Então o que vai acontecer? O processo de limpeza ele vai acontecer desse jeito. Essa parte interage com a água, essa parte interage com a gordura. Quando a gente passa sabão na mão, a gente faz com que uma terceira substância interage com aquela sujeira e a água, quando passa, essa água corrente, leva essa sujeira, que tem uma origem, vamos dizer assim, oleaginosa, gordurosa. Tá? Esse esquema que eu mostrei aqui, está sendo mostrado, é a interação dessas moléculas de água, esses constituintes de água. Eles interagem entre si dentro do líquido, e na superfície. Sendo que na superfície essa interação da água é muito maior. A gente diz que na superfície da água existe o que a gente chama de tensão superficial. Tá? Essa tensão superficial, em parte, faz com que, por exemplo, pequenos animais consigam andar sobre a água. Tá? Então, o H2O, que é esse constituinte da água, eles interagem muito bem entre si. Como assim, professor, interagem muito bem entre si?
Se você for pensar, por exemplo, após uma chuva, né? Ou a água que cai no chão escorre, qual que é a tendência dela? Ela se espalhar como um todo ou formar gotículas? É a formação de gotículas, pequenas gotículas. Essas gotículas elas formam por quê? Porque esses constituintes da água elas tendem a interagir entre si, certo? Tanto que se a gente olhar na superfície, a gente vê o que? Uma gotícula, uma certa elevação na água, porque ela tende a interagir entre si e aí forma essa elevação. Se a gente vê isso, né, no chão da nossa casa ou em qualquer superfície, no momento em que a gente joga, por exemplo, um detergente, um sabão, essa estrutura, né, de gotícula ela se desfaz. Por que ela se desfaz, professor? Justamente por esse modelo que eu estou mostrando aqui. Ó. Essas cabecinhas, né, da molécula de sabão, que foi formada anteriormente, como eu mostrei, com a reação de um óleo com a soda cáustica, o hidróxido de sódio, ela vai interagir muito bem com a água. Só que o rabinho vai ficar para fora, essa cauda aqui, ó, que vai interagir muito bem com o ar. Quando acontece isso, essa tensão superficial para de existir. O que vai acontecer? Se a gente jogar água, né, no carro ou na superfície, no chão, se não tiver sabão, o que vai acontecer? Essa água ela vai tender a interagir entre si. Se você olhar, vai ter poças. No momento que você joga sabão, essa água ela vai espalhar melhor. Por quê? Porque não vai mais acontecer essa interação. A questão do sabão, ela pode levar, por exemplo, a um problema ambiental. Como eu falei anteriormente, se tem animais que conseguem caminhar em cima da água, sobreviver em cima da água, né, pequenos insetos, isso não vai acontecer mais, porque não vai ter mais essa película, quando se tem sabão aqui no meio. Então, essa fauna aí, né, principalmente de insetos, pode ser impactada pela quantidade de sabão que está, por exemplo, num corpo d'água, num rio, num açude, certo? Proveniente, por exemplo, dos esgotos sanitários humanos. Então, essa estrutura do sabão faz o quê? Na água, ela rompe essa película. E além disso, se essa água tiver alguma substância de origem, né, gordurosa, oleaginosa, ou que não interage muito bem com a água, vai acontecer o processo de limpeza.